O que acontece quando Deus usa pessoas ímpias para punir os seus servos rebeldes? A história de Hadad e Rezon fala exatamente disto. Estes dois homens foram adversários do rei Salomão e causaram muitas dificuldades aos israelitas, perturbando continuamente o rei de Israel e ameaçando seu reinado pacífico. O contexto em que Hadad e Rezon são mencionados no texto bíblico é importante para entender o destes dois homens contra os israelitas. A Bíblia registra que o rei Salomão herdou de seu pai Davi um extenso território que se estendia do Eufrates aos limites com o Egito, do mar Mediterrâneo ao deserto da Arábia. Durante o reinado de Salomão, Israel alcançou seu ápice em termos de riqueza, sabedoria e influência. Através de muitas alianças diplomáticas, espalhadas por meio de casamentos com princesas das nações vizinhas de Israel, Salomão procurou garantir a ausência de ameaças externas significativas. Porém, por causa do pecado de Salomão, que havia desviado seu coração do Senhor e seguido aos deuses pagãos de suas muitas esposas estrangeiras, a Bíblia diz que Deus levantou adversários contra Salomão. Entre estes adversários, estavam Hadad, o Edomita, e Rezon, um fugitivo de Zobá. Hadad, no sul, e Rezon, no norte, fizeram com que Salomão visse escapar de suas mãos o controle direto de parte de seu território. Neste vídeo, você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foram Hadad e Rezon, e qual o papel desempenhado por estes dois homens na história de Israel. O nome Hadad possivelmente significa algo como que faz trovejar. Na antiguidade, o nome pessoal Hadad e sua variante, Adar, provavelmente era em homenagem ao antigo deus semita da tempestade, adorado em Canaã, Síria e Mesopotâmia. Portanto, nomes compostos que incluíam o nome Hadad eram comuns nos tempos bíblicos, nas nações vizinhas de Israel. Inclusive, Abraão teve um neto com este mesmo nome, que foi um dos 12 filhos de Ismael. Entre os edomitas, o nome Hadad parece ter sido notavelmente comum. Isto porque, pelo menos 2 reis de Edom citados na Bíblia tiveram este nome. O primeiro era filho de Bede, cuja capital era Vite, e que venceu os midianitas no campo de Moabe. O segundo era casado com uma mulher chamada Metabel e governava a partir de Pou. Já o Hadad, que viveu nos tempos de Davi e Salomão, também foi um príncipe edomita, e este Hadad era, antes de tudo, um sobrevivente. Ainda durante os dias de Davi, a Bíblia registra que o comandante Joabe matou todos os homens de Edom. Foi um verdadeiro extermínio. Porém, o jovem príncipe Hadad conseguiu escapar para o Egito, junto de outros homens. No Egito, Hadad foi acolhido pelo faraó, de tal forma que ele se casou com a irmã do próprio monarca egípcio. O fato de Hadad ter se casado com a cunhada do faraó indica que, naquele contexto, o Egito estava mais alinhado com os interesses de Edom do que de Israel. É provável que Faraó tenha percebido o crescente poder de Davi na região e julgou estratégico abrigar um membro da realeza edomita, que naquele momento estava entre os inimigos de Davi. No Egito, Hadad teve um filho chamado Genat, que foi criado no palácio, entre os filhos de Faraó. Mas, após as mortes de Davi e Joabe, Hadad desejou retornar à sua terra. Desta forma, ele voltou a Edom e se ocupou de incitar os edomitas contra Salomão. Israel, cumprindo um papel divino como instrumento de disciplina para Salomão, parece que, mesmo com o passar dos anos, Hadad não perdeu seu desejo de vingança contra Israel e a casa de Davi. Portanto, sua motivação era tanto pessoal quanto nacionalista. Ele buscava tomar o controle de Edom das mãos de Salomão e restaurar a honra e a posição do seu povo. Embora Salomão tivesse, entre suas muitas esposas, mulheres edomitas, isto não impediu que Hadad promovesse uma série de ataques nas fronteiras contra os israelitas. Obviamente, Hadad sabia que não conseguiria derrotar Salomão e conquistar Israel, mas ele foi um adversário que causou grande perturbação ao filho herdeiro de Davi. Rezon era filho de Eliada e inicialmente foi um servo de Hadadezer, rei de Zobá. A Bíblia registra que ele fugiu de seu senhor, e talvez isto tenha acontecido quando Hadadezer foi derrotado pelo rei Davi. Seja como for, Rezon se tornou líder de um bando de mercenários e, posteriormente, se fixou em Damasco, onde foi constituído rei. Em Damasco, Rezon foi uma ameaça constante ao norte de Israel. Rezon não tinha laços pessoais com as disputas israelitas, mas via uma oportunidade de fortalecer sua posição e de expandir seu território às custas das instabilidades do reinado em declínio de Salomão. Neste sentido, a Bíblia relata que Rezon foi por adversário de Israel durante todos os dias de Salomão. Vários estudiosos acreditam que Rezon reinou por cerca de 30 anos e foi o fundador de uma dinastia poderosa na Síria. Inclusive, muitos o identificam com Eion, também citado na Bíblia, que foi pai de Tabron e o avô de Ben-Hadad. Se isto estiver correto, então Rezon estabeleceu desde o início uma hostilidade contra os israelitas,
que se perpetuou pelas gerações seguintes, pois os governantes sírios causaram problemas para os reis de Judá e de Israel na sequência da história. E diante de tudo isto, a pergunta que surge é: qual o impacto de Hadad e Rezon no reinado de Salomão? Bom, no início de seu reinado, o rei Salomão podia se orgulhar de que em seu reino não havia inimigos nem adversidades, conforme lemos no primeiro livro de Reis, capítulo 5 e versículo 4. Porém, o próprio Deus afligiu Salomão com inimigos que serviram como lembretes de que, apesar de seu esplendor e prosperidade, seu reino não estava imune a desafios externos. Então, neste sentido, Hadad e Rezon não apenas representavam ameaças políticas, mas também eram reflexos das tensões e consequências de ações passadas de Israel. Estes adversários foram permitidos por Deus como instrumentos para disciplinar Salomão e Israel por suas infidelidades e desvios. Na verdade, de certa forma, os papéis desempenhados por Hadad e Rezon também apontavam para a soberania de Deus sobre as nações, e mesmo hoje, ainda revelam como ele pode usar até mesmo inimigos para refinar o caráter de seu povo e alcançar seu propósito divino. Além de tudo isto, curiosamente, a maior ameaça a Salomão foi levantada do centro de seu próprio reino. Enquanto Hadad e Rezon impuseram ataques externos aos israelitas, a partir do sul e do norte, respectivamente, um homem chamado Jeroboão, que era um dos oficiais de Salomão, ameaçou seu reino de dentro de sua estrutura de poder. E mais tarde, após a morte do rei, foi Jeroboão que conseguiu dividir para sempre o reinado deixado por Salomão. Agora, escreva nos comentários se você já sabia quem foram Hadad e Rezon na Bíblia,